Fala galera, bem-vindos a mais um Análise Rápido. O vídeo de hoje realmente está muito legal. A gente vai falar sobre o lançamento da BYD Shark. Vamos falar tudo sobre o preço, o desempenho, o tamanho dessa picape. Inclusive também a gente vai falar um pouco aí sobre quando ela deve ser lançada aqui no Brasil e como que ela ficaria com as concorrentes atuais que a gente tem entre as picapes aqui do Brasil. Será que ela seria mais rápida, mais potente? Fica agora no vídeo para entender tudo sobre isso. E esse vídeo é um oferecimento do corretor Santana, que pode te ajudar a fazer o seguro para o seu veículo de maneira muito mais fácil, prática, tudo pela internet e online, de maneira mais fácil, mas também de maneira mais barata e o seguro mais indicado para você. O corretor Santana tem anos de experiência no mercado e ele vai te ajudar a fazer o seguro não só no seu carro, moto, patineta, bicicleta elétrica, mas também se você tiver um veículo a combustão. Todos os contatos estão aqui na descrição, eu utilizo e recomendo o serviço do corretor Santana. Pois é galera, a BYD Shark já vem sendo falada bastante sobre a mídia aqui no Brasil e agora foi recentemente, nos últimos dias aí, anunciada oficialmente. Você já deve ter visto provavelmente em vários canais aí comentando sobre isso. Aqui a gente fez uma análise bem apurada, principalmente em relação às suas concorrentes que seriam aqui do Brasil quando essa picape for lançada aqui, porque sim, ela já foi confirmada que deve chegar aqui em setembro agora desse ano, 2024, então coisas boas vão chegar. E além disso também a gente fez uma relação de tamanho, desempenho e qual é o preço que essa picape pode chegar aqui. Então eu fiz tudo em tabelinhas, vou botar aqui mastigadinho para vocês, o que é uma coisa bem legal, tá? Bom, para saber as fontes e informações, obviamente a gente não foi lá para o México, né? A gente está no nosso estúdio aqui no Brasil mesmo, então eu vou consultar o site da BYD México, para a gente saber os detalhes dessa picape aqui. Eu vou botar para vocês agora em detalhes aqui. Então, como vocês já estão vendo aqui, é o site da BYD México, tá? BYD Shark, tá? Isso eu achei bem legal. O nome dela, né? Eu curti pra caramba. Aqui um pouco do design da picape, porque assim, sinceramente, galera, design é muito de gosto, né? Cada pessoa vai gostar ou não. Pessoalmente achei bonita, tá? Ah, Ivan, mas ela tem uma cara de F-150. Sim, galera, tem uma cara de Ranger de F-150, assim como de quase todas as outras picapes, tá? A gente vê cada vez mais as picapes médias desse segmento, assim, ficando mais próxima em design. Então, na minha opinião, não é uma coisa negativa, pelo contrário. Eu achei que ficou bem bonito e bem ornamentado, tá? Aqui um pouco das especificações, aqui a plataforma nova, né? DMO, enfim, seja lá como você quiser chamar, do 0 a 100 da picape, já vou comentar sobre isso. Aqui a autonomia total com o modo tanque cheio e também com a bateria cheia. Autonomia total no modo 100% elétrico e aqui mais algumas outras especificações, né? Falando da tecnologia da picape. Falando do interior, quero aproveitar essa parte para falar. Eu gostei muito, tá, galera? Muito. O interior não tinha sido vazado nem nada, então é a primeira vez que a gente está vendo aqui. Eu, particularmente, achei bem legal o interior dela. É complicado o interior de picape, a gente sabe que as picapes, a maioria da que a gente tem aqui no Brasil, tem interiores bem arcaicos, principalmente aí no painel e no volante, tá? Eu acho que eles conseguiram, pelo menos por foto, fazer um trabalho muito bom aqui, tá? Gostei muito do volante, ele é bem diferente de todos os volantes da BYD, né? Claro, a BYD lançando uma picape, um carro diferente, mas é um volante que lembra o volante da BYD mesmo, só que ele é mais robusto, parrudo, como realmente tem que ser uma picape. Então eu gostei bastante. As duas telas da BYD, né? Multimídia e o console aqui não podem faltar. Também é uma tela giratória, tá, galera? Eu gostei bastante de tudo isso daqui. Interior, na minha opinião, me agradou, mas isso é uma coisa muito pessoal. Aqui um pouco da plataforma DMO, tá? Que é uma super plataforma híbrida. Eles estão chamando assim, galera, porque é uma plataforma que tem dois motores elétricos e um motor a combustão. Nesse caso aqui, em azul, a gente está vendo os dois motores elétricos, tá? Então o motor elétrico fica na roda traseira, ela não tem um eixo, ela é uma picape 4x4, só que atrás é somente o motor elétrico, tá? Então isso economiza peso, até porque ela tem uma big bateria de 29,6 kWh tipo Blade, que fica bem aqui entre o chassi da picape. Porque sim, galera, ela é uma picape que tem chassi, tá? Diferente dos monoblocos de carros convencionais. Então, além disso, a gente também já vê o tanque que fica bem aqui. Além desse motor traseiro, né, tem um motor dianteiro que ele fica próximo da caixa aqui do carro, da caixa de marcha, porque ele tem sim um motor que é um motor a combustão, tá? Que fica até também num tipo de... ele fica transversal, eu nunca lembro o nome certinho, mas ele fica em relação ao mesmo eixo do carro, tá? Isso é diferente dos carros hoje em dia, que geralmente tem um motor no outro sentido. Mas a BYD colocou desse sentido, junto com o motor elétrico aqui, porque segundo ela, vai trazer mais eficiência para o carro. Então eles estão chamando de super plataforma híbrida, por ter esses dois motores elétricos, mais o motor aqui, no caso, 1.5 litro turbo a combustão, tá bom? Vamos lá. E vale a pena lembrar, galera, que esse carro ele é um carro híbrido, tá? Ó, aqui nem carregou ainda, mas é o seguinte, voltando para a tela cheia, esse é um carro híbrido. Isso porque o motor a combustão atua ativamente nas rodas, tá? E não somente como um gerador de energia. Quando o carro tem um motor a gasolina que gera somente energia para a bateria dele e esse motor nunca é acoplado às rodas, esse é um carro elétrico com extended range.
Não é o caso da picape aqui, ela tem aí motor a gasolina e elétricos que atuam ativamente, todos os 3 motores nas rodas, nas 4 rodas do carro, tá bom? Falando um pouco de especificação, que é claro, vocês vão me perguntar se já viram alguma coisa aí, mas colocando em detalhes, são essas que vocês estão vendo aí, tá? A BYD Shark vem com potência oficial total, somado de todos os seus motores aí devidamente feitos pela própria BYD, 430 cavalos de potência, o que é bastante potência, tá? Tornando ela a picape, seria aqui no Brasil, a picape mais potente do nosso país, tá? 0 a 100 também é feito em 5,7 segundos, segundo a marca. Ela tem uma bateria do tipo Blade de 29,6 kWh. Esse dado é importante, então deixa o like aí, porque muita gente acabou não falando desse dado e a gente foi lá mostrar. Outra coisa também é que ela tem aí uma autonomia totalmente no modo elétrico de até 100 km. Isso no ciclo NEDC, né? Claro que o ciclo brasileiro deve ser um pouco mais complicado para essa picape, mas eu achei realmente bem legal um carro híbrido com uma bateria tão grande, de quase 30 kWh. Isso realmente é bem interessante, tá? Além disso, a sua autonomia total, como eu já disse, no modo elétrico mais o tanque cheio, pode chegar aos 840 km, cara. Isso é muito bom. Como vocês estão vendo aí, 0 a 100 legal, potência legal, autonomia também é legal. E aí, coloquem nos comentários aqui, será que a BYD Shark vai aposentar o motor a diesel? Bem interessante, né, galera? São características legais com tudo que o motor a diesel deveria ter, né? Com muito menos manutenção, principalmente agora que os motores a diesel estão entrando cada vez em lugares mais complicados. Por exemplo, os motores a diesel estão bem complicados aqui no Brasil, devido aí ao biodiesel que está sendo adicionado ao nosso combustível diesel, né? E pode gerar mais problemas nos motores a diesel, até mesmo o Arla, que é um tipo de item que você tem que colocar no seu carro diesel, nos mais modernos agora. Então você vai cada vez complicando mais o diesel e ele vai perdendo a sua atratividade. Será que essa picape aí vai aposentar de vez o diesel? Bom, é uma pergunta que eu deixo para vocês aí, tá? Continuando aqui, essa picape é a primeira híbrida da BYD que seria lançada aqui no Brasil. Ela não foi lançada no Brasil, mas ela vai ser, tá? Provavelmente deve ser o primeiro carro híbrido da BYD no Brasil com carregamento turbo, CCS do tipo 2, tá? E eles falam que esse carro vai carregar de 30% a 80% em somente 20 minutos, o que é realmente bem impressionante, tá? Uma coisa que eu achei bem legal, na verdade várias coisas dessa picape, não vai ter como falar de tudo aqui, mas eu vou falar das principais, onde a bateria fica localizada. Vocês já viram aí que ela fica localizada entre o chassis, né, entre as 2 longarinas do carro. O que é muito bom, eles chamam de tecnologia CTC, que é o Cell to Chassis, que é uma tecnologia que veio aí da CTB, né, que é o Cell to Body, que a gente já estava acostumado em alguns carros da BYD. Aqui no Brasil, carros que contam com essa tecnologia seria, por exemplo, o BYD Seal, que dentro não é chassi, né, carros convencionais tem um monobloco ali, ficaria células acopladas à bateria. Já esse carro, como é chassi, seria o CTC, né, Cell to Chassis. Enfim, é uma coisa que eu achei legal, o que é bom para a gente conseguir otimizar o espaço e até mesmo também dar mais segurança para o carro, né, num eventual off-road, tá? Falando em off-road aqui, esse carro, galera, claramente, tá? Todo o pessoal que eu vi e as suas especificações não é focado para trabalho você carregar peso. Ah, Ivan, mas é uma picape, ela não vai conseguir carregar peso? Vai, vocês já vão ver. Eu vou falar um pouco quando eu falar de tamanho e comparação com outras picapes aqui. Mas ela tem algumas coisas, por exemplo, tá na sua suspensão traseira, que evidenciam que a BYD quer muito mais conforto e quem sabe até um off-road sim, mas não exatamente que seja uma picape focada em carregar peso. O que cai entre nós, galera, picapes desse nível e desse preço que deve ser lançado aqui no Brasil, sinceramente, não é realmente usual a uma pessoa comprar ela para carregar peso, né? Mas aqui no Brasil as picapes devem ser obrigatoriamente, né, a carregar mais de 1 tonelada para serem homologadas a diesel. Como essa não precisa ser homologada a diesel, eles não colocaram aí essa questão aquele feixe de mola que as picapes geralmente têm aqui no Brasil para aguentar muito peso e consequentemente poderem carregar 1 tonelada e poderem ter um motor a diesel. Essa picape não, tá? Vale lembrar que uma picape aí que tem esses feixes de mola vai aguentar mais peso, mas tende a ser menos confortável, tá? No caso dessa picape, ela tende a ser bem mais confortável porque ela não tem essa suspensão de feixe de mola e sim uma suspensão duplo A na sua traseira, tá? Como eu disse, deve trazer mais conforto e até um bom desempenho off-road, mas vai suportar menos peso bruto na sua caçamba. Não que seja pouco, vocês já vão ver mais pra frente, mas ainda assim é menos do que as suas concorrentes, tá bom? Bom, beleza, Ivan, já entendi. Agora vamos falar um pouco aí de quê? Preço, tamanho, desempenho? Vamos deixar o preço por último porque é a cerejinha do bolo e eu vou fazer uma coisa bem precisa aqui para vocês e eu acho que eu posso ou acertar ou chegar bem perto de quanto essa picape vai ser aqui no Brasil, dando argumentos, tá, galera? Não só jogando números à toa. Vamos falar de tamanho mesmo, que eu acho que é uma coisa legal de se falar. Olha aí, a primeira tabelinha que eu preparei para vocês, uma tabelinha bem legal, peguei alguns fundamentos em alguns sites, simplesmente o site Motor1, que tem uma tabela bem parecida, mas eu dei uma adaptada. É o seguinte, galera,
Tá aí a BYD Shark contra a Chevrolet S10, a Fiat Titano, a Ford Ranger, a Mitsubishi L200 Triton, a Nissan Frontier, a Toyota Hilux e a Volkswagen Amarok, tá? São as picapes que têm um tamanho próximo dela aqui no Brasil. Falar em tamanho, vocês estão vendo aí em negrito, que são os aspectos mais, os mais interessantes, né? A picape BYD Shark seria a maior picape desse segmento aqui do Brasil, só que não ficaria com o maior entre-eixos, seria bem próximo aí ao da Ford Ranger, que sim tem o maior entre-eixos da categoria, mas a BYD Shark já está entre as melhores com certeza, tá? Largura também ficaria entre as mais largas, somente perdendo para a Ford Ranger, mas em altura ela também leva entre as mais altas dessa categoria, tá? E agora quando a gente fala de volume de caçamba, como vocês já estão vendo aí, a gente fala de volume e peso, né? Porque é justamente o tamanho que a caçamba vai ter, o tanto de coisa que ela vai poder carregar e o peso dessas coisas. Então vamos lá. Volume, como vocês já estão vendo, ela parece ter uma caçamba bem grande da galera. É uma caçamba absurdamente maior do que outros aí, que, por exemplo, tem a Hilux que carrega apenas 1.000 litros. Essa aí tá 45% maior, né? 1.450 litros. Então é bastante coisa, parece ser uma caçamba bem grandona. Porém, quando a gente fala de peso que ela pode carregar na caçamba, entra aquilo que eu falei lá, né? Por ela ter uma suspensão duplo A na parte traseira dela, ela vai ganhar muito em conforto, mas perde bastante seu peso. Como vocês estão vendo aí, todas essas picapes do Brasil, dessa categoria, aguentam mais de 1 tonelada, justamente por terem essa suspensão, que é uma suspensão mais voltada para peso, tá? Para poder carregarem aí o seu motor a diesel, que não é o caso da BYD Shark. Então ela pode levar aí cerca de 200 a 300 quilos a menos, dependendo dos outros modelos. Mas ainda assim, você consegue colocar na caçamba da sua BYD Shark mais de 835 quilos tranquilamente. Particularmente, não acho, mais uma vez, que esse seja um número absolutamente alarmante, até porque eu acho que conforto combina muito mais com esse tipo de picape, na verdade, do que você trabalhar com ela aqui no Brasil. Claro que vai ter sim o pessoal que gosta de trabalhar, aí você tem que ver se você vai carregar mais de 835 quilos, talvez ela não seja para você. Enfim. Mas agora vamos falar de desempenho, que é uma coisa que vocês com certeza vão querer saber. Você falou de potência, 0 a 100, mas e aí? Como que ela está inserida aqui no Brasil? Fiz uma lista aí, dessa eu fiz do zero mesmo, pegando as picapes mais rápidas do Brasil atualmente, tá? Vou ter umas que estão em categorias maiores ou menores do que a Shark. Tá bom, mas eu peguei as mais rápidas, tá? Porque, sinceramente, galera, se eu fosse pegar essa mesma categoria de tamanho, tipo a S10, a Triton, a L200, a Frontier, a Hilux, ia dar até pena, galera. Pra vocês terem noção, tem picapes dessa que fazem 0 a 100 em 15 segundos, tá? Enquanto a Shark tá fazendo em 5,7 segundos. Então, assim, eu preferi pegar, independente de tamanho, as mais rápidas do Brasil pra gente comparar com a BYD Shark aqui. E mesmo assim, já dando um spoiler, a Shark é mais rápida do que todas elas. Se ela fosse lançada oficialmente no Brasil, seria a picape vendida oficialmente aqui mais rápida do território nacional. Duvida? Dá uma olhada nessa tabela aí, tá? Então eu coloquei a BYD Shark primeiro, pra gente poder ter uma noção, tá? Botei um pouco do motor, da potência, o tipo de combustível e o 0 a 100. E depois eu coloquei, depois dela, em ordem decrescente, das mais rápidas aí, tá? De 0 a 100. Então seria a Ram Classic, depois a Amarok V6 é um pouquinho mais rápida, a Ford Maverick é um pouquinho mais rápida, daí a Ford F-150 é ainda um pouquinho mais rápida, a Ram 1500 Rebel, que até pouco tempo era a picape mais rápida do Brasil, que acabou de perder o trono agora para a Ford Ranger Raptor, que foi lançada agora, se eu não me engano, no mês passado, pouco tempo aqui no Brasil. É uma picape bem legal, tá? Tem um motor V6 3.0 litro biturbo a gasolina, que está a cerca de 396 cavalos e chega de 0 a 100 em 5.8, tá? Uma picape esportiva que eu achei bem legal, 5.8 segundos, né? Mas mesmo assim, tá? A BYD Shark chega em 5.7 segundos no mesmo 0 a 100. Então ela seria a picape não só mais potente, dessa que vocês estão vendo aí, mas também seria a mais rápida do 0 a 100, por pouca coisa diferente da Raptor, mas sim, seria mais rápida aqui do Brasil. Então realmente são números impressionantes que fazem a gente pensar várias coisas, né? E agora eu vou comentar um pouco sobre o preço, tá? Pra gente falar do preço, a gente vai ter que falar das duas versões que esse carro foi lançado, porque sim, ele foi lançado lá no México em duas versões diferentes. Então antes de colocar a tabela de preço aqui pra vocês, eu vou falar um pouco sobre as versões dela, tá? Não vou entrar a fundo aqui, vou falar o seguinte: essa picape foi lançada na versão GL ou GS, tá? A versão GL é a versão de entrada da picape, que conta com algumas coisas a menos, e a GS é a mais completa.
para o vídeo ficar não tão comprido, mas sim, eu sei que vai ficar longo, eu vou focar só no que a GL não tem em relação à GS, que seria top de linha, tá? Em algumas coisas principais, como por exemplo, a versão de entrada, ela não vai ter ali alguns alertas de segurança, então de tráfego cruzado, tráfego frontal, tráfego traseiro, frenagens automáticas de emergência também não vai ter, piloto de controle automático, né? Piloto automático adaptativo, também a versão GL não vai ter. Ainda também alguns tipos de filtro avançado do ar-condicionado, que a própria GS vai ter, o modelo top de linha, então alguns filtros mais avançados, a GL vai ter somente os filtros mais simples e não os avançados, fora alguns outros itens ali que a versão GS vai ter e a GL não. Então são bem parecidos quando a gente fala de motor, câmbio, autonomia, desempenho, são exatamente idênticas, só mudando alguns itens de série. Não dá para saber quais os modelos a BYD vai lançar no Brasil ou se ela vai lançar os dois, né? Vai lembrar que até agora, pelo que eu me lembro, todos os lançamentos da BYD foram lançamentos únicos no Brasil. Ela só lançou um modelo, tá? Então, quando a gente fala de BYD Dolphin, Dolphin Mini, U1, todos os carros foram lançamentos únicos, tá? Então, não dá para saber se a BYD vai fazer a mesma coisa aqui. Carros como, por exemplo, o Dolphin Mini, tem lá fora, inclusive no México, mais de uma versão. Carros como o BYD Seal, tem lá fora também no México, mais de uma versão. Aqui no Brasil, foi somente uma versão. Então vou falar o preço das duas, mas pode ser que a marca prefira lançar somente um dos modelos aqui, tá bom? Bora lá, fiquem aí agora com a tabela para a gente continuar. Como vocês estão vendo aí, galera, como que é essa tabela, tá? Eu vou deixar primeiro aí o preço que eu acho que vai ser no Brasil fora, para depois eu colocar ele para vocês. Como vocês estão vendo aí, eu peguei 3 carros, tá? Que são o Dolphin Mini, o Dolphin e o U1 Plus. Coloquei os preços em peso mexicano, vocês estão vendo aí, MXN, que é o preço lá no México, o preço de peso mexicano mesmo. Passei eles para real, que é só você converter mesmo, vocês estão vendo aí o fator de conversão. Quando eu estou gravando esse vídeo, tá? Um peso mexicano está valendo 31 centavos. Então a gente faz essa tabela de conversão aí. E passando para conversão direta, o BYD Dolphin Mini custaria aqui no Brasil, só em conversão direta, R$123 mil aproximadamente, tá? O Dolphin, R$166 mil. E o U1 Plus, cerca aí de R$247 mil. Viu aí o preço oficial no Brasil logo atrás? Pois é, são preços bem próximos, tá, galera? Inclusive, se a gente botar em conversão direta, geralmente, tá, os preços lá do México são até levemente mais caros do que aqui no Brasil. Isso não é todos os carros, mas a grande maioria sim, como esses 3 principalmente são os mais vendidos que eu escolhi para botar para vocês aí, tá? Então vocês estão vendo aí que, por exemplo, no caso do U1 Plus, ele é R$17 mil mais barato aqui no Brasil, em conversão direta lá com o México, tá? O que já dá uma pista muito boa de quanto essa picape deve custar aqui no Brasil. Como vocês estão vendo aí, em conversão dela, o preço da GS, que é a versão de entrada, ficaria de cerca de R$278, R$279 mil, e a versão top de linha cravaria R$300 mil, tá? Como vocês estão vendo aí, sempre olhando historicamente, né, pelo menos em grande parte das vezes, o preço do México fica próximo a essa conversão e geralmente até um pouco maior, tá? Então eu chutaria que esse carro ficaria esses preços que vocês estão vendo aí, tá? Se fosse lançado uma versão GL, a versão de entrada, algo próximo de R$269 mil, tá? E se fosse colocar a versão GS, eu chutaria algo próximo aí de R$299.800. Claro que não dá pra gente cravar, tá? São números que podem ter uma variação, mas eu acho que ficaria bem próximo disso daí, tá? Com base nesses argumentos e essa tabela inteira que tá aí na tela para vocês verem. Se alguém discordar, coloca aqui que a gente continua esse vídeo por lá, tá? Então, esses são os meus argumentos, o que eu acho que vai acontecer. Essa picape, relembrando, foi anunciada e ela já foi falada por vários veículos de mídia que ela vai ser lançada aqui em setembro e muito provavelmente com uma pequena modificação para ela já ser lançada híbrida flex aqui no Brasil, o que seria uma coisa realmente revolucionária e poderia ajudar bastante o mercado das picapes aqui no Brasil. Vale lembrar, galera, 269 a 299, vamos botar aí que essa picape deve chegar entre 270 a 300 mil reais aqui no Brasil. Onde ela se encaixaria, né? Ela se encaixaria exatamente iguais às outras picapes. Sim, se a gente pegar picapes como a S10, como a Ford Ranger, como a Nissan Frontier, Hilux e a Amarok, todas elas têm as suas versões aí entre 250 e 300 mil reais, as tops de linha. Se a gente pegar algumas, como até mesmo a Ranger ou a própria Hilux, tem até versões de mais 300 mil reais, 320, 330 mil reais. Falando sempre, é claro, de modelo 0 km. Então essa picape entregaria mais em praticamente tudo que essas outras, custando o mesmo preço ou até mais barato, o que é bem na linha do que a BYD vem fazendo com os outros modelos de carros aqui no Brasil. Bom, basicamente esse foi o vídeo, o meu review aí, adiantado com tudo que deu para pescar do lançamento da BYD Shark. Então é isso, galera. Se inscreva no canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui e te manter ligado no mundo de mobilidade elétrica. Um forte abraço e até a próxima.